Olá, estamos a 3 dias das eleições. As campanhas seguem em ritmo acelerado. E hoje nós vamos saber como está a disputa em Montes Claros, a principal cidade no norte de Minas. Esse é o assunto do mundo político de hoje. Eu vou conversar então com o Gilmar Ribeiro, que é cientista político e professor da Unimontes. Gilmar, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Por nada, as ordens. Gilmar, esse ano a pulverização foi maior aí, não é? São 8 candidatos, inclusive seguindo uma tendência país afora, até pela mudança da legislação eleitoral, não é? Quem são os competitivos? Qual é o cenário em Montes Claros, a 3 dias das eleições? Bom, na verdade, não pulverizou tanto o quadro, né? Nós tínhamos, na eleição de 2016, 6 candidatos. E nessas eleições temos 8 candidatos, né? Mas os candidatos competitivos, pelo contrário, reduziu um candidato, né? Nós tínhamos 4 candidatos naquele período, que eram os mais competitivos, e nesse ano, nessas eleições, nós temos apenas 3, né, desses candidatos. Ou seja, o atual prefeito Jair Ataíde, o atual prefeito, que é Humberto Souto, ele disputava as eleições em 2016, né, como oposição de Rui Muniz, né? Rui Muniz era o prefeito, então eles inverteram o quadro, né? Humberto Souto estava na oposição em 2016 e esse ano Rui Muniz que está na oposição. Então essa dupla aí se repetiu e os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2016. A candidata Leninha, né, que se tornou deputada, né, há 2 anos atrás, ela também disputou as eleições de 2016 pelo PT e também se repetiu a candidatura dela. A ausência é do ex-prefeito Jair Ataíde, que disputou as eleições de 2016, né? Na oportunidade ele ficou em 4º lugar e esse ano ele passou a apoiar Humberto Souto, né? Então o quadro é esse, de certa forma, os 3 primeiros lugares das eleições de 2016 vão ser ocupados pelos mesmos candidatos. O que deve inverter aí é a ordem, né? Tem algum significado para o jogo eleitoral? Sim, tem em função de a ausência de renovação, né? Uma das marcas da política na atualidade em Montes Claros é a ausência de novos candidatos, né? De novas lideranças, quando de novas lideranças, mas com potencial de voto mesmo, né? O que nós temos é a candidata mais recente, a candidata Leninha, mas que já disputou em 2016. Os outros candidatos que se apresentaram agora são candidatos com poucas chances, né? Pode ser que um ou outro surpreenda aí, mas, em tese, eles têm pouca chance em função das estruturas, né? São de partidos menores, enfim. Mesmo o candidato do PV, que fez aliança com o PSB, né? O Dr. Emerson, que tinha assim, uma certa expectativa como ele se apresentaria, né? Pelo visto, não caminhou muito nesse processo eleitoral, no sentido de se tornar uma novidade ou algo assim que possa surpreender. Falando sobre não ter novidades, você está indicando isso? Sim. É claro que quando se discute aqui hoje, né, no quadro que nós vivemos depois da pandemia, se tem sim uma perspectiva de reeleição do atual prefeito. Agora, não se sabe se isso se concretiza no primeiro turno ou no segundo turno, enfim. Pelos quadros e pelas pesquisas que acompanhamos, né, até um determinado momento, antes da pandemia e tudo, tinha-se um quadro um pouco competitivo. Mas pós-pandemia e as dificuldades até de pesquisas, enfim, as análises caminham, né, para uma possível reeleição dele. Agora, a expectativa seria no primeiro ou no segundo turno,
Tá? E outro indicador é o arco de alianças que ele construiu, né? Dos cerca de 25 partidos, a coligação dele tem 12 partidos. Eu queria só entender uma questão. Você mencionou o Jairo Ataíde, mas, além dele, tem outros 2 ex-prefeitos nessa aliança. É uma aliança extremamente forte do ponto de vista de reunir lideranças, não é? Mas inusitada também, porque está reunindo lideranças que eram adversários recentes do atual prefeito. Não é? O que esse movimento indica do jogo político em Montes Claros, essa aliança em torno de Humberto Souto? Primeiro, realmente, você tem adversários históricos, né, que estão em disputa, adversários históricos, ou seja, até as eleições de 2000, nós tínhamos em Montes Claros sempre 2 grupos, né? Um grupo que girava em torno do antigo PMDB, né, o do MDB, e o outro que girava em torno do que seria a antiga Arena, PDS, né, depois PP e tal, e hoje DEM. Quem comandava era o ex-prefeito Jairo Ataíde e o outro ex-prefeito Luiz Tadeu Leite. Os 2 já foram deputados, né? Eles já tiveram tanto na Assembleia como no Congresso Nacional. O filho do antigo prefeito, né, Luiz Tadeu Leite, hoje é deputado estadual, né? Então, são 2 grupos históricos na cidade. A partir das eleições de 2004, né, que aí esse processo veio se modificando, né, a ponto de termos o ex-prefeito Matos Avelino, que não foi apoiado por nenhum dos 2 grupos, que estava com a vice do PT, e, posteriormente, um crescimento desse movimento mais à esquerda, ou centro-esquerda na cidade, né? Depois, tanto que o Rui Muniz disputou em 2012, no segundo turno, com o candidato do PT, o ex-deputado Paulo Guedes. Então, já no século XXI, nós temos uma disputa um pouco mais plural, não muito, mas um pouco mais. Tá? Mas, realmente, você tem razão. O prefeito Humberto Souto surpreendeu. Ele conseguiu unir DEM, PSDB, com PMDB, PSL, né, que é o segundo maior partido hoje do país. Quantos né? partidos na aliança? Quantos? São 12 partidos. 12 partidos. São 12. Partido. Dos maiores partidos hoje, né, o que nós temos fora dessa aliança dele é o PT, né, que é o candidato Leninha, da deputada Leninha, e depois o PSB, né, que hoje já é um partido, não pode ser considerado um partido nanico mais, que está em aliança com o PV do Dr. Emerson. Mas os outros partidos, né, grandes, estão todos com ele. Agora, Gilmar... São partidos de bancada significativa. O que você acha que a forma, que eu sei que o prefeito teve uma atitude em relação à pandemia que não foi uma atitude negacionista. Ele tem um perfil bolsonarista, mas ele não assumiu esse perfil negacionista que o presidente da República implementou, né, durante esses meses e adotou, defendeu e tal. Essa forma de lidar com a pandemia, que foi aparentemente bem avaliada, pode ter ajudado ele a conseguir essa aliança? Realmente, né, o partido, pelo menos pelo qual o presidente da República foi eleito, né, que é o partido hoje do deputado federal Marcelo de Freitas, ofereceu para a candidatura. Né? O vice dele é do PSL. Então, realmente, ele conseguiu unir esses partidos mais do centro para a direita. Tá? Mas a postura dele durante a pandemia passou longe disso. Né? Até mesmo por ser de grupo de risco, nós não podemos, né, desconsiderar isso. Ele tem, me parece que 86 ou 87 anos, então ele é idoso, então, claro, não pode se expor muito. Então, também não fazia sentido uma posição, né, negacionista.
ele entregou nas mãos dos técnicos, né? Quem conduziu todo esse processo foi Secretaria de Saúde, né? Enfim, outros setores da prefeitura. Então, não se envolveu, né? Ele não se envolveu, nem tanto defendendo um lado, nem o outro. Eu penso que isso foi positivo para ele, né? Que essa questão da pandemia, ele passou um pouco de fora desse debate, dessas discussões, e isso pode ter ajudado também, né? Nesse processo de disputa eleitoral, porque realmente os candidatos que nós estamos vendo hoje nas capitais, né? Os candidatos que se posicionaram enquanto candidatos do presidente da República, eles estão com dificuldades nas pesquisas, né? As capitais nós temos condições de avaliar melhor porque são pesquisas frequentes, né? Tem toda uma série histórica, então nós podemos falar hoje, há 3 dias da eleição, realmente os candidatos que se aproximaram muito do presidente da República ou levaram para a campanha estão em dificuldade. Mas ele não foi o caso, né? Talvez até, né, de uma forma muito astuta, aí, ele conseguiu se afastar desse legado, mesmo tendo o vice do PSL, ele conseguiu se afastar desse debate. Na sua opinião, o que explica essa, na verdade, o que está acontecendo contraria uma projeção, né? Havia uma projeção de que onde Bolsonaro entrasse, ele poderia influir. O que nós estamos vendo nas principais capitais do país é exatamente o contrário, e até resultados positivos nos candidatos de centro-esquerda, de esquerda. Em que pese que não é o caso de Montes Claros, na sua opinião, o que é que justifica essa surpresa, né, em relação aos resultados? Nós podemos lembrar aqui, Belo Horizonte, que o candidato que posou com Bolsonaro sequer saiu do lugar, cresceu 1 ponto, 2, tem no máximo 4 pontos, 4% nas pesquisas. No caso do Russomano, ele desabou em São Paulo, né, que é o candidato de Bolsonaro, e Crivella, que está estacionário e tem uma profunda rejeição do eleitorado. Só para dar aí lembrar os... Sim, não, sim. O eleitor, nas eleições municipais, ele está preocupado com a sua cidade, com questões imediatas. Na verdade, a expectativa, né, pelo o tempo que eu tenho de acompanhamento de eleições, de participação, enfim, possibilita dizer que o eleitor está preocupado com a água, com o esgoto, com a limpeza da sua rua, enfim, são questões muito objetivas e muito imediatas ali no dia a dia. Tanto que nós tivemos essa hegemonia da esquerda aí na presidência da República, né? 4 eleições seguidas, mas em termos de municípios nós não tivemos esse acompanhamento, né? Já faz algum tempo que eu não vejo, mas até pouquíssimo tempo era o MDB que tinha o maior número de prefeitos no país. Sendo que ele esteve, né, na presidência da República ali por 2 anos com o Temer, mas uma situação muito específica. Então, em primeiro lugar, isso, né? Agora, é óbvio que um dado que não é muito levado em conta, né, por determinados políticos é que rejeição soma, né? Rejeição é quase que aritmética, enquanto apoio não, né? Apoio não soma com tanta facilidade. Só que rejeição é quase que aritmética, ou seja, quando se juntam 2 candidatos, 2 políticos, né, para poder fazer uma disputa e tudo, em primeiro lugar, o que deve se levar em consideração é a rejeição dos 2, porque é uma tendência delas se somarem. E no caso do Russomano, por exemplo, o Crivella, eu penso que não tinha outra alternativa, né? Não tinha alternativa, mas no caso do Russomano mesmo, eu vejo que foi um erro, né, grosseiro, essa aproximação que ele fez do Bolsonaro, tendo em vista que hoje em São Paulo, ele tem, na avaliação do governo, o presidente tem quase 50% de ruim, péssimo, né? Então, você realmente levar para a TV um aliado, né, nessas condições é muito difícil, né? Muito difícil. Agora, falando de nós aqui, né, de Minas, né, eu vejo que
o Calil é algo para estudarmos ainda, né? É algo para estudarmos ainda, que realmente a performance dele tanto surpreendeu na eleição, como, de acordo com as pesquisas, né, tende a surpreender novamente, né? Não estou aí, como já morei muito tempo, não estou aí, mas pelo pouco que eu acompanho, né, não é uma gestão revolucionária, né? Belo Horizonte não teve nada assim de extraordinário durante 4 anos, enfim. E, de repente, se ele foi eleito no primeiro turno, né, com esses percentuais de votos que as pesquisas hoje apontam, realmente é surpreendente, né? É surpreendente para Belo Horizonte você ter uma situação como essa. Qual que é o seu palpite? O que estaria fazendo Calil liderar com tanta folga a se confirmar, né, as pesquisas, liderar e vencer, possivelmente vencer no primeiro turno, enfim. Ele surfou, né, a melhor palavra seria essa, se as pesquisas estiverem certas, ele surfou a campanha toda. Claro, isso considerando, em primeiro lugar, a capacidade que nós temos, né, considerar. Então, independente de qualquer coisa, não é fácil, né? Não é fácil uma disputa eleitoral, principalmente numa cidade média, grande, né? Numa capital. Então, tem que dar méritos para o candidato que consegue isso em primeiro lugar. Mas, em segundo, também é um certo vácuo de lideranças na cidade, né? Pelo visto, Belo Horizonte tem um vácuo mesmo de novas lideranças, né? E esse ímpeto aí de um conjunto de pessoas que começaram a entrar para a política, pensando que seria um fenômeno fantástico aí da direita para o país, etc., que teria uma onda da direita, uma onda do conservadorismo, etc., está se mostrando, na verdade, não é isso, né? A política continua como sempre foi, né? Você precisa construir lideranças. E realmente nós tivemos aí nos últimos anos, Belo Horizonte foi se esvaziando em termos de lideranças, né? E hoje está uma situação como nós podemos perceber aí. Geralmente essas lideranças vinham muito da Câmara Municipal, né, passando pela Assembleia Legislativa, elas tinham um peso muito grande na vida da cidade, enfim. E hoje nós não percebemos mais, né, a emergência dessas lideranças. Talvez a Áurea, né, seja uma perspectiva interessante, uma pessoa que vem, né, dos movimentos sociais, né, pode ser uma futura liderança, mas assim nós não conseguimos, não dá para você enxergar algo assim que entusiasme, né, que nós vamos ter novos quadros e muito importantes, como nós já tivemos em Belo Horizonte, Sede Castro, né, Patrus Ananias, enfim, o próprio Pimentel, enfim, um conjunto de lideranças com peso, com muito peso político, né? Falando de Montes Claros, o que o eleitor de Montes Claros quer? O que vai decidir, não é, a resposta que os candidatos deram e o que ele quer? O que pode decidir a escolha que ele vai fazer na urna? Olha, eu participava de um monitoramento, né, até a pandemia, né? Então, como via um grupo na universidade, enfim, com a pandemia se desarticulou muito isso e a partir de abril nós não podemos acompanhar mais, né? Mas a expectativa do eleitorado de Montes Claros, ela gira sempre em torno de saúde, segurança, transporte. Saúde, segurança, transporte. Hora ou outra, varia um pouco, né? Mas, historicamente, é em cima desses 3 pontos. Claro que tem uma questão que aí não é local, né? Que é nacional, que é a questão do emprego, né? O emprego também, mas aí durante um período aí de 2006 até 2015, 2016, não, o emprego, a questão do desemprego recuou um pouco. Mas o que as pesquisas já apontavam como grande problema da cidade antes da pandemia era a saúde. Tá? Já era a saúde como um grande ponto. E depois o transporte coletivo, porque historicamente, né, nós temos uma situação de transporte coletivo muito precário, tendo em vista que a cidade se expandiu muito, né, com um número enorme de conjuntos habitacionais,
né, milhares e milhares de moradias novas nos últimos 10, 15 anos. Então, aí os problemas de transporte coletivo só se multiplicaram, né, daí para cá. Então, era basicamente saúde e transporte coletivo que chamava mais atenção. A saúde parece que está relacionada com o fato dela ser Montes Claros ser uma cidade polo, que atrai, as pessoas vão em atendimento em Montes Claros, né? Não só o interior, mas até o sul do Bahia, isso é um fato, é o que mobiliza. Isso é uma realidade, claro, né? Nós não podemos desconsiderar isso, né? Das maiores cidades aí, cidades iguais, né? Um pouco maiores de Montes Claros, elas estão a mais de 400 quilômetros, né? Belo Horizonte ao sul e ao norte Vitória da Conquista, já na Bahia, né? Então, nós somos uma cidade polo diferente, tá? Porque você tem ali um complexo de cidades ali já maiores, médias, ali próximo de Uberlândia. Depois, Juiz de Fora, você tem o Rio muito próximo, né? Contagem, Betim ali é muito próximo de Belo Horizonte. Só que Montes Claros não, é uma cidade polo mais isolada, né? Entre aqui norte de Minas e sul da Bahia. Então, realmente, a demanda de serviços não é só saúde, mas saúde, educação, serviço de forma geral é imensa. Mas também não é só isso. A cidade tinha até pouco tempo a gestão plena da saúde, enfim, tem um conjunto de mecanismos também para lidar com isso, né? Nós temos aí dezenas e dezenas de cidades, polos, né, idênticas pelo país. A questão da saúde aqui passa muito tanto pela baixa complexidade como pela média, principalmente a média complexidade, né? Que tem um gargalo aí, que isso é nacional também, é da estrutura do SUS, que mesmo você tendo atendimento na baixa complexidade, quando chega na média, né, as coisas não acontecem a contento, que é demorar muito para os exames, né, para determinadas cirurgias eletivas, enfim, é um problema histórico que aflige a população da cidade e que até hoje, né, não se conseguiu dar vazão para essa situação. Agora, com a pandemia, você imagina, né, a situação se tornou mais difícil ainda. Você fala que é um problema histórico, mas ele não é identificado. Se confirmar a preferência do eleitor pelo Humberto Souto, as pessoas não o identificariam com esses problemas. E inclusive, as pessoas que estão apoiando, porque são... leva-se a pensar isso, porque, na verdade, nós temos aqui uma situação diferenciada também, né? Que aí méritos do governo, né? O governo conseguiu fazer um conjunto de obras viárias na cidade, né? No centro urbano, de recapeamento, enfim, de construção de algumas estruturas viárias da cidade, de asfaltamento, enfim, que se destacou muito, né? Que são as obras visíveis, né? Para a cidade. Então, realmente, ele investiu muito nessa área. E boa parte da popularidade que ele conseguiu se deve a essa estrutura urbana. Tradicionalmente, principalmente no interior, é isso, né? O asfalto, a ponte, né? Essas estruturas mais visíveis que tendem a dar voto. Mas, como eu disse, isso não só no norte de Minas, tá? Tem uma característica interessante, não só em Montes Claros, mas no norte de Minas, nós acompanhávamos algumas situações onde, há um ano atrás, pouca gente imaginava que os prefeitos iriam conseguir se reeleger. O que nós podemos concluir, nós não podemos afirmar quais os motivos específicos, mas é que a pandemia ajudou muitos deles. Tá? Não sei explicar como, mas depois da pandemia, me parece que essa rejeição diminuiu um pouco e esses prefeitos conseguiram se recuperar. Tanto que nós fazemos projeções aqui de mais de 50% dos prefeitos estariam disputando a reeleição que não iriam conseguir. E hoje o quadro já mudou. Nós não temos mais, nós sabemos que vai ser bem menos, né? Bem menos. Há uma tendência dos prefeitos conseguirem
à reeleição. E quando se trata, né, do candidato Humberto Souto, como eu disse, com essa aliança que ele conseguiu construir, né, com esses apoios, juntando esses grupos e o sucesso que ele teve nessas obras, né, da infraestrutura urbana, eu penso que isso explica em parte o sucesso dele. E outro ponto também que nós não devemos desconsiderar é que ele foi um prefeito que governou sem oposição. Que estão disputando com ele, né, durante esse período, não investiram muito num trabalho de oposição, de acompanhamento, de questionamento, enfim. E ele conseguiu governar um pouco parecido com o Calil, aí, né, sem ser muito importunado pela oposição. Isso também explica, em parte, o sucesso dele hoje. Né? E, aparentemente, ele está muito tranquilo na disputa. Só para a gente encerrar, uma questão que eu não toquei e que é sempre uma questão em relação ao país inteiro, às eleições municipais, mesmo que as questões do município sejam as questões urgentes para o eleitor. O antipetismo, de alguma forma, pesa nesse jogo municipal, nessa disputa municipal de Montes Claros? Eu penso o seguinte, que ele poderia pesar mais numa disputa acirrada, entendeu? Numa disputa acirrada, um segundo turno, por exemplo, o candidato Paulo Guedes foi vítima, né, em 2012. Né? Ele, candidato do PT, ele ficou em primeiro lugar no primeiro turno e foi para a disputa do segundo turno e perdeu para o candidato Rui Muniz. Já em 2002, o antipetismo teve um papel, né, importante nessa disputa acirrada do segundo turno. Mas eu vejo que hoje não. Né? Hoje não. Esse confronto a nível nacional aí, né, de bolsonaristas aí, com petistas, etc., ele não pegou na eleição. Colocado à prova, você diz. Não. Um turno numa situação, não é, de embate mais acirrado. Isso, porque quando se acirra a disputa, há a tendência de usar as armas que tem, né? Cada um usa as armas que tem, mesmo que algumas venham a complicar, a levar a perder voto e tudo. Mas como o Humberto Souto, me parece, né, aparentemente, pelo que fez, sem críticas, à esquerda, etc., essas posturas, né, mais virulentas aí, né, do bolsonarismo, da direita, enfim, ele não usou do antipetismo. E nem tampouco a candidata Leninha utilizou dessa associação dele ao bolsonarismo. E Rui Muniz? Aí talvez tem uma outra questão também, que Humberto Souto é um político, como eu disse, né, octogenário, né, tem quase 60 anos de disputa política. Então, para ter ideia, ele foi líder do governo Collor, né, lá atrás, no século passado, quer dizer. Então, ele é muito anterior a essas disputas. Eu não sei se pegaria também, né, se daria para colar nele essa questão do bolsonarismo. Né? Mesmo com o PSL, os candidatos de oposição não tentaram associá-lo ao bolsonarismo. Eu não posso dizer por quê, né? Mas não fez. Então, aqui não houve esse conflito acirrado aí, né, entre bolsonaristas aí e petistas e a esquerda de forma geral. Rui Muniz também não usou em momento nenhum esse embate, recuperou esse embate com os petistas. Sem entrar nesse confronto, porque seria ruim para os dois, né? Seria ruim para os dois. Na verdade, o alvo dos dois sempre foi Humberto Souto. Né? Sempre foi Humberto Souto o alvo. Porque não existe uma pesquisa independente que dê uma situação real, não é? Só as urnas vão dizer isso. Pela análise que nós temos, né, do acompanhamento do processo eleitoral aqui, há uma tendência, sim, de reeleição do prefeito Humberto Souto. Agora, essa questão do segundo turno está em aberto, né? De reeleição, assim, claro, em tendo segundo turno, a situação é outra, né? Aí o quadro
é outro. Mas existe, sim, na cidade um sentimento de que ele tende a conseguir a reeleição. Agora, se ele consegue fazer isso no primeiro turno, não sabemos. Um segundo turno, com quem seria? Só para você ter uma ideia, o deputado Rui Muniz, o ex-prefeito Rui Muniz, teve 25% dos votos na eleição passada. E a deputada Leninha teve 19%. A diferença entre os dois foi de 6 pontos só percentuais. Tá? Então, realmente, existem tendências da eleição, mas é óbvio, né? A prudência nos diz que o quadro ainda é aberto. Né? Tudo em aberto. Gilmar, muitíssimo obrigada por atender o mundo político, por essa boa conversa. Obrigada mesmo. Por nada, às ordens. E até domingo, né? Até domingo. Isso, domingo nós vamos conversar à noite, já com dados. Fica bem mais fácil conversar diante da realidade já colocada. Então, uma boa tarde para você. É um dos nossos colaboradores na cobertura de domingo à noite, na cobertura das eleições municipais. Então, até lá. Até lá para você também que está de casa. Tchau, tchau.